Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais este privilégio de chegar até você com mais um assunto importante da palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar sobre a lição de número 5 da nossa escola bíblica dominical. O assunto da lição será o avivamento na vida da igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Veja bem, neste momento nós vamos apenas dar uma introdução concernente ao assunto, porque se nós formos comentar o assunto todo, você não vai para a EBD, aí você vai pegar falta, e eu não quero que você pegue falta no próximo domingo, mas o seu professor já está se preparando para assim dar uma aula muito especial para você. Mas eu quero apenas degustar com você este assunto logo no início, essa introdução, para que você tenha uma ideia de como será esta aula no próximo domingo. Veja bem, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vejo aqui um mistério do avivamento na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vejo aqui esse texto que lemos aqui, o capítulo 2, versículo 4, se expressando em uma figura de linguagem. Veja bem que os discípulos, eles tiveram de imediato uma resposta, uma explicação para aquele momento. Veja bem que ele diz, e todos, e de repente veio do céu um som como de um vento, versículo 2, veemente, impetuoso. Por que eles, eu estava pesquisando, por que eles compararam esta ação como um vento veemente, impetuoso? Porque o vento impetuoso não se afinida, ou seja, não tem afinidade com a lógica estática. Ele apresenta sempre surpresas e movimento que não se detém ante nenhuma dificuldade. Nada pode impedir. E naquele momento, naquela ocasião deste mistério, do cumprimento desta profecia, desta promessa, eles rapidamente deduziram aquele momento, a vinda do Espírito Santo sobre ele como um vento. E o desenvolvimento, o versículo 3 diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foi uma outra figura de linguagem que eles usaram para comparar aquela distribuição, aquele agir do Espírito Santo de Deus. Mas existe, porém, uma dúvida que gera uma pergunta sempre, de vez em quando. Alguém uma vez perguntou, se eu for cheio do Espírito Santo, estou batizado com o Espírito Santo? A resposta para esta pergunta é não. Você pode ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado nele. Por isso que é importante você não faltar na escola bíblica dominical deste domingo. Exemplo, nós temos em Lucas capítulo 1, versículo 31, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que te diz, nascerá, será chamado Filho de Deus. O anjo, essa promessa de que descerá o Espírito Santo sobre Maria, ou seja, o Espírito Santo encheu Maria, mas ela nunca foi batizada com o Espírito Santo. O mesmo ocorreu também com Isabel, a mãe de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Mas o que é realmente ser cheio do Espírito Santo? Exemplo, como pegar uma vasilha e derramar dentro dela água da fonte. Isto é encher. Ou seja, isto é encher do Espírito Santo. Mas se você pegar a vasilha e mergulhar na fonte, ela ficará molhada por dentro e por fora. Isto é imergir. Isso é batizar. Isso significa
uma autêntica fusão que, traduzida, representa mistura, aliança e união. A primeira experiência do discípulo de Cristo no dia de Pentecoste foi uma efusão, ou seja, um derramamento do seu Espírito sobre cada um deles ali que estavam presentes. A segunda experiência deles, naquele dia após a efusão, foi a imersão do Espírito Santo. Então veja bem que o avivamento eu tenho como um mistério na igreja. Um mistério. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo e avivada no dia de Pentecoste, exatamente no cenáculo. O cenáculo era uma sala de 10 por 15, que ali não tinha adorno, não tinha mobília, mas era uma sala onde havia encontros, jantavam, tinha refeição. Então, uma sala pequena, mas ali onde o Espírito Santo veio encher a todos e batizar. Ou seja, por que um cenáculo? Uma sala de 10 por 15? Por que não um estádio? Por que não algo ao ar livre, algo que desse mais pessoas? Por que o cenáculo? O cenáculo hoje representa onde Cristo está. Não importa o tamanho, não importa a quantidade, acontecem milagres, acontecem prodígios, acontecem curas, acontece batismo no Espírito Santo. Eu sempre digo, na igreja da qual presido, eu sempre falo, deu o horário do culto, pode ter o porteiro e o dirigente. Jesus já está. Veja bem, Jesus Cristo uma vez, ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Às vezes a pessoa prepara um sermão, todos nós preparamos um sermão para ministrar na igreja e realmente a gente prepara um sermão para uma igreja lotada. A gente deduz assim, hoje é culto de doutrina, então vai dar muita gente, vem as congregações, então o assunto será esse. Mas naquele dia choveu, aconteceu alguma coisa e deu pouca gente. Aí a pessoa fica desmotivada, preparou um sermão para 500 pessoas, ou mais, ou 200 pessoas, e ali só deu 10, 15, e às vezes muda ali o sermão, porque acha que aqueles 10, aqueles 15 que estão ali, tem que vir uma coisa rápida para terminar. O bom mesmo seria se tivesse todos para aquele sermão que foi preparado. 2 ou 3 reunidos em meu nome, começa o culto. Às vezes espera encher o templo para poder começar. Não! Cenáculo foi o lugar onde veio o Pentecoste, a promessa. Pode ter 2 ou 3, mas a promessa vem para você. Não esqueça disso. Não perca a lição da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Até o nosso próximo encontro.